nos salvarás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, gostaria de acolher você que está conosco neste momento da nossa formação que antecede a celebração de hoje. Gostaria de acolher você, a sua família, que nesse momento se reúne para rezar conosco, e convidar também a você a compartilhar esse link nas suas redes sociais, entre os grupos, para que outras pessoas também possam conosco celebrar este dia santo. Hoje, sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, é o segundo dia do Santo Tríduo Pascal. Ontem nós celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, e hoje nós estamos celebrando a Paixão do Senhor. É o único dia dentro do calendário litúrgico em que não se celebra a missa. Nós fazemos uma celebração da Paixão do Senhor. As hóstias que hoje nós iremos comungar são as hóstias que foram consagradas na missa de ontem, mas hoje em nenhum lugar do mundo acontece a celebração eucarística, mas somente a Paixão do Senhor. É o dia que nós celebramos o julgamento, paixão, morte e sepultura de Jesus. No Evangelho, na narração, nós iremos escutar novamente a narração, a mesma que nós ouvimos no domingo de Ramos, sendo que será de São João, o evangelista, que irá narrar toda a trajetória da entrega de Jesus a Pilatos, de todo o processo de julgamento de Jesus até a sepultura. A liturgia de hoje ela deve acontecer de forma sóbria, sem muitas decorações, no sentido mesmo da igreja estar com o Senhor que nesse momento sofre e às 3 da tarde entrega o seu espírito. Nós somos convidados com o salmista rezar, assim como Jesus também no alto da cruz fez, dizer: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim se cumpre todo o desejo de Deus, o projeto de salvação. Jesus veio para também morrer na cruz por nós e nos dar a salvação. E é através desse gesto na cruz que Jesus se entrega. E o véu do santuário se rompe de alto a baixo. A salvação era algo que nós havíamos perdido, dado por conta do pecado original, mas com a morte de Jesus há essa aproximação de Deus com a humanidade, o véu que se rompe, o véu do santuário que se rasga, e aí nós retornaremos à salvação. Jesus, que nós iremos escutar amanhã, uma expressão muito bonita que diz: Jesus desceu aos infernos para resgatar todos aqueles que haviam morrido antes dele nos trazer a salvação. A liturgia inicia sem nenhum canto, inicia-se em silêncio. O padre irá se prostrar diante do altar e os demais todos se ajoelham. Então, se você em casa também pode fazer esse gesto, é interessante que também acompanhe, se ajoelhe para este momento simbólico em que nós recordamos exatamente o horário em que o Senhor entregou o seu Espírito. E o padre se despoja diante do altar, e nós também em silêncio adoramos e contemplamos. Depois segue as duas partes da celebração, são duas grandes partes. A primeira parte é a liturgia da palavra, e seguido
da adoração da cruz. Hoje também é o dia em que nós adoramos a cruz do Senhor, né? Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Por meio da cruz, e é por isso que nós adoramos, foi que veio a salvação para nós. Então nós escutaremos 2 leituras e a narração da paixão, seguida da oração universal, onde o padre irá apresentar várias intenções pelos quais reza, e depois segue-se a adoração da cruz. O padre solenemente entra com a cruz até o altar, cantando por 3 vezes: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E todos respondem: vinde, adoremos. E depois segue-se o momento do canto das lamentações do Senhor, enquanto nós adoramos a cruz. Hoje, né, em todos os outros dias nós veneramos a cruz, mas hoje particularmente nós adoramos a Santa Cruz, porque foi por meio dela que o Senhor nos trouxe a salvação. E dentro desse rito da adoração da cruz, nós temos a comunhão, a Sagrada Comunhão. Como eu já falei, terminou o beijo da cruz, o padre prossegue a partir do Pai Nosso, pois não há consagração, né? Então, não dada a consagração, a reserva eucarística de ontem é distribuída hoje. E encerra-se com a oração sobre o povo. O padre não dá a bênção, o padre não diz o Senhor esteja convosco, ele não dá a bênção. Para a gente entender, o padre ontem também não deu a bênção. Para a gente compreender que esta celebração é uma única celebração. Ela começou ontem e vai terminar amanhã. Amanhã sim o padre dará a bênção, mas hoje não. O padre dará apenas a bênção sobre o povo. E depois segue-se em silêncio como esse momento, né, de luto, né, de dor e de sofrimento pela morte de nosso Senhor. Terminado, nós iremos fazer um ato de devoção próprio que a igreja orienta para este dia. A igreja nos orienta o Santo Rosário ou a Via Sacra. E aí, às 16h30, nós teremos a Via Sacra. Então, você também é convidado a participar conosco deste momento. A igreja nos orienta tanto hoje fazermos jejum e abstinência de carne, e também fazer este ato de piedade, ou o Santo Terço, ou a Via Sacra. Então, você pode estar conectado conosco, que a partir das 16h30 nós iremos também fazer, rezar, meditar a Via Sacra. Então, convido a você a participar de forma devota deste momento, compreendendo um pouco mais desse sentido e viver realmente, percorrer todos os passos que nosso Senhor hoje irá fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Santa Cruz, e nós também cá na terra louvemos
da Santa Cruz. Irmãos e irmãs, boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós celebramos a Paixão do Senhor. Então, com muita atenção, nessa hora, vamos todos nos concentrar na liturgia da palavra de hoje. Ó Deus, que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo destruíste a morte, que o pecado transmitiu a todos, concedei que nos tornemos semelhante ao vosso Filho, e assim como trouxeste pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele,
tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios e um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbio do inimigo, o
desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiai. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz.
Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelham. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu. Conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem.
Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Outros te disseram isso de mim. Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e, segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus:
de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos.
Levantemos. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, devotos de São Francisco, a liturgia da palavra de hoje que escutamos, na primeira leitura do profeta Isaías, ele diz: a verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele as nossas dores. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. A leitura que escutamos de Isaías apresenta a figura deste servo que carrega sobre si as dores, os pecados, as angústias da humanidade. Meu servo justo fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Termina a leitura dizendo: ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Isaías apresenta a figura deste servo que carrega sobre si o pecado, as dores e o sofrimento da humanidade. Este servo que Isaías apresenta é o próprio Jesus, que no Evangelho de hoje de São João, carrega sobre si, carrega sobre os seus ombros os sofrimentos, as dores e os pecados da humanidade. E por que Jesus faz isso? Porque ele não perde nenhum daqueles que lhe foi confiado. Jesus veio ao encontro do homem e da mulher. Jesus veio ao encontro da humanidade
para nos salvar, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar da morte. Por isso que escutamos esse grande gesto de amor narrado por São João. Aquele que não tinha pecado algum, Deus o fez pecador por nós, e ele assume sobre si, assume sobre o seu corpo as dores e o sofrimento da humanidade inteira. São Paulo, aliás, o autor da carta aos Hebreus nos diz que mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por que Cristo torna-se esse Salvador de todos? Porque Ele assume na sua carne, assume na sua vida a nossa humanidade, os nossos pecados, os nossos sofrimentos, e nos dá novamente a possibilidade da vida eterna, nos dá novamente a possibilidade do céu que nós tínhamos perdido. E nessa celebração da paixão do Senhor, possamos pedir ao Senhor que venha ao encontro das nossas necessidades, que venha ao encontro das nossas dores, de modo especial de todos os doentes que se encontram nos leitos dos hospitais, para que o Senhor, ao assumir a sua carne, ao assumir a sua morte, Ele possa resgatar também cada homem, cada mulher que se encontra enfermo, que se encontra doente, e que possa de fato salvar a todos nós. Irmãos, que nessa celebração da paixão do Senhor possamos entrar nesse grande mistério de amor e de misericórdia de Deus por cada um de nós. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso Bispo Ângelo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo,
Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam confortados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que estás disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e aos seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-os melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu poder, em seu coração, o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendeis nas mãos o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam
que possam vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós nossas preces, dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força nas fraquezas e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sobre a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
que te fiz eu, dizem que te contristei. Porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais pode eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguides meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação desse mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, gostaria de agradecer a sua presença durante essa celebração. Dentro de alguns instantes, nós iremos nos preparar, nos organizarmos, e dentro de alguns instantes, nós retornaremos com a meditação da Via Sacra. Permaneça conosco, convide outras pessoas também a estarem logo mais, dentro de alguns instantes, conosco para a meditação da Via Sacra. Esse momento em que nós acompanhamos o Senhor na Via Dolorosa. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Bendita e louvada